Boa tarde, crianças. Eu vou fazer aqui rapidinho para vocês uma explicação sobre uma parte do capítulo 2, onde nós vamos começar aí mais uma vez falando sobre os filósofos pré-socráticos. Então, nós já sabemos que esses filósofos pré-socráticos, também chamados de naturalistas, eles vieram antes, foram os primeiros filósofos, eles vieram antes de Sócrates, e naturalistas porque eles se interessaram pelo estudo, pela compreensão da natureza. E aí, justamente por isso, eles queriam fugir daquela explicação mitológica e buscar uma explicação racional que justificasse a existência de todas as coisas. Então, eles começaram a observar aquilo que eles tinham ali ao seu redor. E o que eles tinham ao redor deles era a natureza, que era o que era perceptível para eles. Então, eles começaram a estudar a natureza numa tentativa de explicar os acontecimentos, a existência de todas as coisas. Essa natureza, ela também pode ser caracterizada aí pelo termo physis. Eles buscam nessa observação da natureza, nesse estudo da natureza, eles buscam encontrar um elemento onde esse elemento ele seria o princípio, a origem de tudo, é o que teria dado origem a todas as coisas, seria o objeto formador de tudo que existe, o elemento primordial. Esse elemento primordial que teria dado origem a todas as coisas ficou conhecido aí pelo nome de arqué, que significaria princípio de tudo, origem de todas as coisas. Aí eu trouxe um exemplo para vocês compreenderem melhor, né? Dei um exemplo da fazenda de massinha de modelar. Como que seria isso? Os filósofos pré-socráticos, eles buscavam ali um elemento que tivesse dado origem a todas as coisas. Então, imagine que vocês tenham a massinha de modelar de todas as cores e vocês vão criar uma fazenda. Nessa fazenda vocês vão fazer as árvores, vão fazer as águas, vão fazer os animais, vão fazer as pessoas, tudo usando o mesmo elemento que é a massinha de modelar. Então, nesse sentido, o elemento primordial, o elemento formador de todas as coisas seria a massinha de modelar. E aí os filósofos pré-socráticos, eles buscavam esse mesmo elemento que seria o responsável pela criação, pela existência de todas as coisas. O período pré-socrático, que é esse dos filósofos naturalistas, ele é um período que vai do finalzinho do século VII até meados do século V a.C. Esse período ele foi dividido em várias etapas, ele tem as escolas filosóficas. Dentre essas escolas filosóficas, nós vamos citar a escola jônica, que ela recebeu esse nome justamente porque ela surgiu na cidade da Jônia, na atual Turquia. Nós vamos ter também a escola conhecida como escola pitagórica, ela recebeu esse nome porque o seu principal representante é Pitágoras, então é uma referência ali ao seu representante. A escola eleata, que é uma referência também ao local onde ela surgiu, que era na colônia, na cidade de Eleia, que seria uma colôniazinha, uma cidade italiana no sul da Itália. E nós temos também a escola denominada de pluralista. Ela recebeu esse nome justamente porque ela faz uma referência a plural. As escolas anteriores, elas buscavam um único elemento que explicasse a existência de todas as coisas. Os pluralistas não, eles buscavam mais de um elemento. Eles dizem que as coisas não eram formadas por um único elemento, mas por uma combinação de mais de um, dois, três, quatro e tantos outros. Aí nós temos os principais nomes dessas correntes, dessas escolas filosóficas. Na escola jônica nós vamos ver aí Tales de Mileto, né, que é o grande nome da filosofia. Tales, ele teria dito que o arqué, o elemento criador de todas as coisas, seria a água, teria vindo ali a partir da água. Anaximandro teria dito que o elemento formador de todas as coisas, o arqué, seria um elemento ali indefinível e que sempre teria existido. Anaximenes disse que o que deu origem a todas as coisas seria também um elemento infinito, ou seja, que sempre teria existido e sempre existiria, mas ele soube classificar, ele disse que esse elemento era o A. E a gente também vai ter Demócrito. Na escola pitagórica, nós vamos ter Pitágoras, que ele definiu ali o número como sendo um elemento primordial, que daria origem a todas as outras coisas. Nós temos, dentro da escola eleata, nós temos Parmênides e Zenão, que não teriam elegido um elemento em específico, mas eles diziam que existia uma força na natureza que fazia com que as coisas
fossem suscetíveis ao erro, era marcado por uma imobilidade. Essa imobilidade, essa mudança que a gente percebia nas coisas, ela era alguma coisa ilusória, algo que não existia. Nós vamos ter dentro da filosofia pluralista, nós vamos ter Empédocles, Anaxágoras, Leucipo e Demócrito, que a gente vai estudar separadamente, com muita calma, mais adiante, para não confundir a cabecinha de vocês. Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre dois filósofos, nós vamos falar sobre Tales de Mileto e nós vamos falar sobre Anaximandro, que são dois que fazem parte aí da primeira escola, que é a escola jônica. Então, quem foi Tales de Mileto? Tales, da cidade de Mileto, né? Ele nasceu no ano de 640 a.C., faleceu em 548 também a.C. Ele foi o primeiro filósofo de que se tem conhecimento, justamente por isso ele é considerado o pai da filosofia clássica, por ter dado início a esse período, a esse novo jeito de pensar. Para ele, o arqué, ou também conhecido como arché, seria a água. A água seria o elemento formador, o elemento principal, primordial de todas as coisas. O que foi que fez com que Tales definisse que a água seria o arqué das coisas? Ele começou a observar a natureza e ele percebeu que a água ela poderia ser encontrada nos três estados, no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Quando ele começou a observar as coisas ao seu redor, ele percebeu que a água ela estava presente na maioria das coisas, ela estava presente na seiva das plantas, ela estava presente no corpo dos animais, ela estava presente nas rochas, enfim, em vários outros elementos. Ele percebeu também que esse ciclo de evaporação, onde a água entra no estado de condensação, fica lá nas nuvens, depois chove, a água evapora e tem todo aquele processo de evaporação, a gente poderia perceber a presença da água no solo, no céu, nos rios e também nos mares, ou seja, a água ela estava em todos os lugares. Mais uma justificativa para ele definir ali o arqué como sendo a água. E, por fim, ele deduziu que a água era um elemento essencial para a vida. Sem a água, a gente não conseguiria sobreviver no nosso planeta e assim seria com os animais, seria também com os vegetais. Então, a água seria um elemento essencial para a existência da vida na Terra. E aí vem uma grande questão. Se todas as coisas são feitas de água, o que faz as coisas serem diferentes umas das outras? E aí Tales explicou. Ele disse que a proporção que formava cada elemento era diferente. Por isso que as coisas eram diferentes umas das outras. Por exemplo, a gente vê que tem alguns elementos na natureza, algumas coisas que a gente encontra na natureza que é mais úmida, outras são mais secas, alguns têm uma quantidade maior de água, outros têm uma quantidade menor. Então, a quantidade, a proporção existente em cada coisa é que fazia com que elas fossem diferentes entre si. Depois a gente tem Anaximandro. Anaximandro nasceu em 610 a.C. e faleceu em 547. Ele definiu que o arqué era o apeiro, ou seja, aquilo que não tem limites, que é infinito, que é indeterminado, você não consegue definir, é uma força superior, é algo que está além do entendimento humano. Ele disse que a partir desse apeiro surgiriam os elementos primitivos. Que elementos primitivos seriam esses? Os elementos seriam terra, água, ar e fogo. E que a partir desses elementos é que nasceriam todas as coisas. Então, a partir do apeiro, as coisas elas seriam geradas, elas nasceriam, elas passariam pelo processo de desenvolvimento ali na sua existência e elas morreriam. Ou seja, elas desapareceriam. A partir do momento que as coisas deixam de existir, segundo a visão de Anaximandro, elas retornariam novamente para esse apeiro, que seria o infinito, que seria essa força indeterminada. E aí foi quando ele deduziu que as coisas que seriam formadas por esse apeiro, os seres, os objetos, os animais, tudo que existia no universo, era uma coisa mortal, é uma coisa finita, é uma coisa que acabaria em determinado momento. Porém, o apeiro ele seria imortal, ele seria um elemento que sempre teria existido e seria um elemento que existiria para sempre, justamente porque ele seria o responsável pela formação de todas as coisas.
Com os avanços dos estudos que a gente tem hoje, nós sabemos que algumas dessas ideias, que a maioria delas, algumas a gente consegue aproveitar, consegue trazer ainda para a nossa realidade, mas a grande maioria delas, nós sabemos que elas não são verdades. Mas a importância disso tudo é justamente o fato deles terem iniciado esse processo de estudo, de investigação, querendo uma justificativa mais racional e não apenas aceitando aquela justificativa mitológica, né? Então é só uma explicação resumidinha. Eu peço para vocês darem uma olhada no material de vocês. Se ficarem com alguma dúvida, podem me mandar mensagem que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês. Lembrando também que esse já é o nosso conteúdo da avaliação mensal, então não esqueçam de tirar qualquer dúvida que vocês tenham comigo. Pode me mandar mensagem no PV, tá? Boa tarde.